nós, graças a Deus, estamos aqui para celebrar que o Senhor já veio e morreu no sábado. Estavam todos tristes, mas graças a Deus que ao terceiro dia Ele ressuscitou, não é? E realmente a ressurreição é uma das coisas mais importantes no cristianismo, não é? Todas as outras religiões, os líderes deles estão mortos, não é? O Maomé está morto, não é? O Buda está morto. O Krishna está morto. E só Jesus é que está vivo. Ok? Só Jesus é que vive. Então, alguém disse assim, quando estava a falar com alguém, a perguntar sobre a religião dele, estava a falar com um muçulmano, e ele disse assim ao muçulmano: quando tu queres direção e estás a andar e queres direção, será que eu vou para a esquerda ou vou para a direita? Quem é que tu vais perguntar direção? A um morto ou um vivo? Se eu for perguntar a Maomé agora, mostra-me a direção, acham que ele pode dizer alguma coisa? Porque ele está morto, não é? Então, só Jesus é que está vivo, não é? E nós damos graças a Deus por isso. Há algumas pessoas que não podiam estar aqui connosco hoje porque não estão bem. Há aí uma gripe, parece que está, não é, a afetar as pessoas, atacar o peito e a tosse e essas coisas todas, não é? Mas graças a Deus que não é? Há uns anos atrás era uma coisa pior, a gente nem podia estar aqui, não é? Estávamos todos com máscaras, não podiam falar, não podiam cantar, mas graças a Deus que ultrapassamos isso e nós podemos estar aqui, não é? E eu dou graças a Deus que cada irmão e irmã que está aqui, e para aqueles que talvez não podiam estar, mas depois vão ver no YouTube ou seja o que for, não é? Então eu quero só começar em oração, mas antes disto também quero mencionar para os irmãos ou as irmãs que estão aqui no dia 18 de maio, nós vamos ter batismos nas águas, Então, o que é preciso para ser batizado? O que é preciso é a pessoa tem que ser salva, aceitou Jesus como Salvador, e depois, por imersão, quer ser batizado nas águas. Eu sei que em maio está um bocadinho frio, mas podem trazer um cobertor, não é? Depois de ser batizados aqui, podem pôr um cobertor, uma toalha ou duas. Mas para aqueles que querem ser batizados é no dia 18. Então, nós, como crentes, não é, evangélicos, dizemos que a Bíblia, Jesus disse que quem crê e for batizado será salvo, não é? Quem não crê será condenado. Então, nós não batizamos crianças porque uma criança não pode crer-se, não é? Não sabe o que é crer-se. Então, nós batizamos depois dos 13 anos, ou pelo menos quando uma criança tem conhecimento e sabe o que é a Bíblia, não é? E, então, a gente podemos batizar porque eles podem crer e podem saber, não é? Então, nós vamos começar, mas antes disso vamos orar então. Então, dia 18, para aqueles que quiserem saber mais, podem vir falar comigo no fim do culto. Se ainda não foram batizados nas águas, a gente pode dar mais informação. Pai, nós te agradecemos por este dia. Obrigado que podemos estar aqui. Entregamos, Senhor, esta situação a Ti, este dia. Obrigado, Senhor, porque nos tens protegido, Senhor. E pedimos, Senhor, a bênção, que Tu possas falar aos nossos corações,
nesta manhã e que nós possamos ouvir a Tua voz, Pai. Pai, nós entregamos tudo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nesta manhã eu quero só falar, talvez não é bem no sentido aquilo que a gente está a pensar ou está a crer, mas eu queria falar no sentido de quem Jesus é. Jesus, quando ele falou, ele disse que ele era a ressurreição e a morte, e a vida, e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Pelo menos uma pessoa disse amém. Então, nós estamos felizes que um irmão aqui na igreja sabe quem Jesus é e o que é que ele fez, não é? Então, nós vamos celebrar, pelo menos eu que também reconheço quem Jesus é. Então, somos dois. Então, já dois é importante, que a Bíblia diz: onde dois concordarem na terra, será feito. Então, em João 11, 38 a 44, os irmãos sabem a história, eu não vou ler por causa do tempo. João 11, 38 a 44, não é? Então, isto é a história de Lázaro. Quem aqui não conhece a história de Lázaro? Quem não conhece? Ok? Então parece que todos mais ou menos têm uma ideia, não é? Então em João 11, 38 a 44, fala sobre Lázaro. E o que é que aconteceu na vida de Lázaro? Nós sabemos que Lázaro estava vivo, não é? Mas o que é que aconteceu? Lázaro morreu, não é? E Marta veio ter com Jesus e disseram: olha, teu amigo morreu. A gente ouviu alguém a dizer hoje, não é? Quando alguém morre, há uma coisa que eu não gosto de fazer como pastor, é funerais. Não é? Porque um funeral é sempre um tempo triste, um tempo que as pessoas não é, estão preocupadas, gostavam de ver essa pessoa viva, e é muito difícil a pessoa querer ajudar nesse tempo, porque eu não sei o porquê. Algumas pessoas morrem mais cedo, outras mais tarde, não é? E normalmente a gente não quer que alguém morra, não é? Há casos que pessoas gostam e querem que alguém morra, não é? Eu lembro de ver na televisão um homem aqui na África do Sul que estava muito envolvido em gangues e coisas assim. Quando ele morreu, eles entrevistaram uma pessoa que conhecia ele e essa pessoa disse: se eles não tivessem matado a ele, eu ia matar a ele. E era no dia do funeral dele, não é? Então, quando a gente estiver aqui um dia na urna, aqui ou outro lugar, não é? O que é que as pessoas vão falar de nós? Se estiver aqui a urna, o que é que as pessoas vão dizer? Será que as pessoas vão dizer: não é? Aquela pessoa era uma pessoa boa, uma pessoa nós amamos muito e gostamos muito, não é? Então, Lázaro estava morto e a irmã dele estava muito preocupada. E o que é que ela disse? A gente não vai ler tudo e eu vou só dar um resumo. Ela disse ao Senhor Jesus, ela disse: se tu estivesses aqui, isto não ia acontecer.
O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ela reconhecia que Jesus tinha o poder para fazer milagres. Quantos de nós que estamos aqui reconhecemos que o Senhor faz milagres? Alguns de nós aqui já temos tido essa experiência, estávamos doentes ou estávamos debaixo de ataque, isto ou aquilo, e alguma coisa aconteceu, não é? Então, nós sabemos, ou devemos saber, e Jesus, nós temos estado a falar, o nosso tema, vamos lá dizer, é Senhor cumprir as suas promessas. Então, quando Jesus falou, e Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quando ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, ele estava a falar uma promessa. E ele disse, ainda que eu morresse, eu ia estar vivo. Por quê? Porque ele ia me dar vida, e não só vida, mas vida eterna. Então, a ressurreição é algo que nós devíamos crer. Os irmãos sabem que o poder da ressurreição, se nós conhecemos Jesus como Salvador, o poder da ressurreição está dentro de nós. Parece que é só aqui, este lado aqui estão muito fracos. Ali atrás, não sei se é o frio ou o que é. O poder da ressurreição, Jesus disse, e Paulo disse, que ele quer conhecer o poder da ressurreição na vida dele. Quer conhecer Cristo e o poder da ressurreição. E a Bíblia diz que o mesmo poder que levantou Jesus da morte está dentro de nós. O mesmo poder. O que é que isso quer dizer? Que quando Lázaro estava morto, e os irmãos sabem que ele já estava morto há 4 dias. E a Marta até disse, ele cheira mal. Não é? Não sei se já alguma vez viram uma pessoa que cheira mal. Alguns irmãos que estão aqui, talvez a Betty, não sei se ela lembra-se, bem, deve-se lembrar, porque eu lembro. Eu lembro há uns anos atrás, um irmão chamado irmão Clemente, ele tinha câncer, e ele estava a morrer de câncer, e ele já cheirava a morte. Cheiravam a morte. A boca dele. Ele era uma pessoa, não era tão idoso, mas e os dentes dele, ele tinha dentes bonitos. E não eram postiços, eram reais. E às vezes as enfermeiras iam lá e experimentavam tirar os dentes dele. E ele disse, não, estes são meus. Não é? Porque elas pensavam que tinham que tirar os dentes postiços para ele não engolir ou ficar com problemas. E ele estava a morrer e o meu pai foi lá e a igreja estava a orar e nós estávamos a orar e o meu pai foi lá e orou por ele e ele cheirava como a morte. E os irmãos sabem o que aconteceu? Ele ressuscitou. O câncer morreu e ele viveu, não sei, mais uns 10 anos. Viveu mais uns 10 anos. E ele era uma pessoa, depois disso, que estava sempre, até na idade dele, no internet, no Facebook, e ele gostava de dar o testemunho. Então, esse poder da ressurreição está dentro de nós. E cada um de nós, se conhecemos Jesus, podemos ter vitória.
Então, o que é que aconteceu? Nuno, did you get that video? O que é que aconteceu? Se a gente pensar, quando Lázaro estava dentro de um túmulo, mais ou menos uma coisa assim, isto é só uma ideia, que fizeram um vídeo. Okay? Então, quando Lázaro estava no túmulo, o que é que aconteceu? Aquilo estava tapado, não é? E Jesus disse: tirai a pedra. Mas o que é que aconteceu? A Marta disse: Senhor, mas já cheira mal. Os irmãos sabem que há muitas coisas na nossa vida que acontecem que já cheiram mal. Não sei se têm coisas, problemas na vida que já cheiram mal. Mas para Deus, para Jesus, Ele não tem um problema com os cheiros. Porque Ele foi ao inferno onde cheira ainda pior. E o Senhor, quando nós estamos a passar por situações, muitas vezes, antes de nós recebermos a promessa, a gente falamos a semana passada, há obstáculos. Há obstáculos na nossa vida e o obstáculo nesta situação de Lázaro não era só a pedra, mas também era a situação que ele tinha aquelas vestes. Não é? A palavra do Senhor diz que ele tinha as vestes, ele estava, não é, amarrado. Não é assim? Não sei se já alguma vez viram, hoje em dia não usam isso, mas ele tinha isso. Não sei, Naomi, can you just check if Laura is here? Oh, she is. Então, basicamente, quando a palavra do Senhor diz que o Senhor falou e Ele disse às pessoas para removerem a pedra. Às vezes, o Senhor quer que nós removemos coisas que estão na nossa vida. Às vezes há situações que Deus não pode fazer nada sem nós, primeiramente, tomarmos um passo. Às vezes Deus quer operar, mas eu já orei por pessoas, e essas pessoas, os irmãos conhecem uma irmã que tinha câncer, e nós oramos por ela, e eu vou só mudar aqui o bicho. E nós oramos, e ela estava a morrer, e ela veio aqui um culto de oração, ela estava a morrer, e Deus disse a mim para pedir a ela se ela tinha algo contra o esposo. E ela disse, sim, ele traiu-me. E eu disse, e Deus está a dizer que Ele não pode curar a ti se tu não perdoares. E naquele momento, ela não conseguiu perdoar. E ela estava a morrer com câncer. Mas depois, ela disse, ok, eu vou pedir ao Senhor para me ajudar, para perdoar a Ele. E quando ela pediu perdão, ela foi curada daquele câncer. Mas depois, irmã, mais logo, o esposo traiu ela outra vez. E ela estava na cama a morrer, mas não conseguia morrer. E a família chamou-me e disse, Pastora Bel, vem aqui, que ela não consegue morrer. E eu fui ter lá, e o esposo estava ao lado da cama.
E ela, naquela fraqueza, eu perguntei a ela e ela disse, ele fez outra vez a mesma coisa, traiu a mim com outra mulher. E o que é que aconteceu? Depois ela disse, e eu não posso perdoar. Mas sabem o que é que aconteceu? Ela não podia morrer porque a vida não estava em ordem. Mas depois ela, no fim, eu pedi a ela e ela perdoou. E um dia ou que é depois disso, ela morreu. Então Lázaro estava no túmulo e Jesus disse a eles para removerem. Às vezes a gente tem que remover as pedras. Mas quando Jesus fala, nós temos que obedecer. E o que é que Jesus falou? E a palavra diz, e tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Lázaro. Lázaro, vem para fora. E agora aqui há uma coisa. Ele, quando chamou, Lázaro estava nestas vestes, mas Lázaro ainda teve que tomar os passos. Jesus não disse, alguém vai ajudar Lázaro. Não. Jesus chamou e disse, Lázaro, tu vem. Lázaro, ele clamou, Lázaro, vem para fora. E disse, saiu o que estivera morto, ligados aos pés e as mãos, com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Irmãos, quando nós estamos, neste sentido, por causa dele ser criança, está tapado, mas naquele tempo estava tudo tapado. A primeira coisa que o Senhor quer fazer quando nós estamos mortos, e há aqui irmãos e irmãs, que há situações na sua vida que os irmãos não estão a conseguir, e o que é que o inimigo quer fazer? O inimigo quer roubar o suspiro, o fogo. A palavra do Senhor diz que, em uma tradução no livro de Atos, diz que o inimigo é como uma jiboia, acho que em português é o que se diz, não é? Jiboia. E o que é que uma jiboia faz? Uma jiboia morde e depois a pessoa pensa, ela mordeu, só foi uma mordidela, e a pessoa não dá atenção. Mas depois o que é que ela começa a fazer? Ela começa a ir à volta, à volta, à volta, à volta, à volta, e o alvo dela é forçar para a gente não poder respirar. E às vezes, irmãos e irmãs, é isso que o inimigo quer fazer. Ele quer roubar o nosso fogo. A gente cantamos, tudo que tem fogo, louva a Deus. Mas quando a gente está embaixo, e quando o inimigo vem e ele tapa, a gente não pode respirar. E os irmãos sabem que quando Jesus disse que eu sou a ressurreição e a morte, e ele falou isso antes de ele ir para a morte, ele já estava a profetizar que eu não vou morrer, porque eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda se morresse, viverá. Então o que é que ele estava a dizer? O inimigo está a vir para roubar e matar e destruir, mas eu vim para vos dar vida, e não só vida, mas vida com abundância. Porquê? Porque a gente temos a ressurreição dentro de nós. Então o Senhor, quando Ele vem, Ele começa na parte de cima.
Ele começa a remover os panos, ele começa a remover-se. Alguns de nós estamos amarrados na mente e temos problemas e preocupações e temos ansiedade. Mas a primeira coisa, quando alguém está morto, que se a gente for ver no livro de Ezequiel, quando aqueles ossos levantaram-se, o Senhor disse, porque se eu tiver aqui esta criança e ele não puder respirar, a mente dele pode ainda estar a funcionar, mas ele pode estar morto, porque não tem fogo. O próprio Jesus, quando ele tinha os discípulos, uma coisa que ele fez, porque eles estavam a ser usados por Jesus, mas ainda não tinham a vida. E a palavra do Senhor diz que ele respirou, olhou para eles e respirou. Soprou e eles receberam o Espírito Santo. Isso foi quando eles nasceram de novo. Algumas pessoas que eles receberam o poder do Espírito Santo. Não, isso foi mais à frente, que eles receberam o poder. Nós temos a experiência de receber o Espírito Santo como salvadores. Então, Jesus sabia que para ele e o irmão e a irmã ter vida, nós temos que receber o Espírito. Então ele dá o fogo. O primeiro ato de vida é respirar. Quando alguém morre, a gente vê as pessoas ali a pôr as mãos e a puxar e a pôr a boca e a ver se podem respirar para essa pessoa ter vida. Então o mundo hoje em dia está mais e mais a querer tapar a nossa boca para a gente não poder ter fogo e respirar. E há problemas e há situações nas nossas vidas que estão a roubar. E o que é que aconteceu? Quando o Senhor disse para as pessoas que elas desligai-o e deixai-o ir. E eu quero dizer nesta manhã que o Senhor nos quer desligar e quer tirar as coisas que nos estão a amarrar, e o Senhor quer dizer: deixai os meus servos, os meus filhos ir. Sai dessa situação. E é isso que o Senhor quer fazer. Vamos dar salva de palmas, João Nuno. Well done. Just give it to Laura, it's fine. Thank you. That way you can go. Thank you. Então, irmãos e irmãs, a ressurreição e a vida vem de Jesus. E esse poder está na sua vida. E cada um de nós aqui estamos a enfrentar problemas que nós necessitamos de reconhecer. Porque no caso de Jesus, a gente viu aquele túmulo. No caso de Jesus, os irmãos sabem que Jesus, ele estava dentro do túmulo. E o que é que aconteceu? A palavra do Senhor diz que Jesus enviou um anjo para remover a pedra. Não é assim? Mas mais à frente, a gente vê, irmão Costa, que Jesus entra num quarto onde os discípulos estão reunidos e ele não abre a porta, ele atravessa a parede e ele vem. Os irmãos não acham que, se Jesus estivesse no túmulo, não acham que ele podia sair e atravessar a pedra e sair? Mas por que é que ele não fez isso? Para dar testemunho às pessoas que ele estava vivo. E o Senhor quer remover obstáculos na sua vida para o irmão e a irmã poder dar testemunho a outras pessoas que Jesus está vivo. Eu acho que os irmãos não ouviram o que eu disse. O Senhor quer remover obstáculos, pedras na sua vida para o irmão e a irmã dar um testemunho a outros para dizer:
Eu era cego, mas agora eu vejo. Eu era pobre, mas agora sou rico. Eu era fraco, mas agora sou forte. E às vezes a gente fica zangado e a gente fica triste. Mas porquê? Se o Senhor falou uma promessa que o meu filho ou a minha filha ia ser salvo, se o Senhor falou isto, tirar eles da droga, se o Senhor... Mas às vezes é preciso haver um obstáculo, uma pedra, para Deus remover essa pedra, para a gente dar testemunhos aos outros. A gente vê na Bíblia, e como eu disse, não temos tempo, mas os irmãos podem ir ler lá, diz que a Maria e elas estavam a andar e elas estavam a falar e a dizer: mas como é que a gente vai remover a pedra para ver Jesus? Elas estavam a discutir umas com elas, a dizer: aquilo é tão pesado, a gente não consegue remover. E às vezes na nossa vida, quando a gente passa por situações, a gente diz: mas como é que eu vou resolver este problema? E às vezes a gente fica cansado, a gente a dizer: eu já não sei mais o que fazer. Já não sei mais. Quanto mais eu oro, parece que está a ficar mais pesado. Quanto mais eu estou na expectativa de Deus dar vida e curar e tocar, parece que as coisas estão a ficar piores. Senhor! E a gente fala: mas como é que eu vou remover esta pedra? E os irmãos sabem que é aí mesmo que o Senhor nos quer ter. Porque Ele não quer que a gente remova a pedra. Ele próprio quer remover. Ele próprio quer remover o obstáculo, a pedra, porque sabem onde é que estava a promessa? A promessa não era a pedra, a promessa era dentro do túmulo. E essa promessa foi Jesus. E eu posso dizer que Ele está vivo. Ele está vivo. Por quê? Porque há pedras e problemas na minha vida que eu já vi o anjo do Senhor remover e o Senhor trazer uma solução aos meus problemas. Os irmãos sabem que eles dizem... Eu vou aqui embaixo só para pedir à irmã o cachecol dela. Eu sei que está com frio, desculpe lá, irmã. Porque ele levou o meu pano. Mas eles dizem que quando Jesus saiu do túmulo, ele não só deitou os panos assim e saiu. Eles dizem que Jesus agarrou e ele dobrou e ele pôs assim embaixo. Por quê? Porque quando a gente está no restaurante a comer, quando a gente deita o guardanapo assim, e não é, esmaga assim, a gente deita, a gente quer dizer que já acabamos. Mas quando a gente põe o guardanapo bem arrumadinho e vamos à casa de banho, a pessoa que está a servir sabe que ainda não terminou, que vai voltar. Então, quando Jesus pôs assim os panos, ele disse: eu ainda não terminei. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Obrigado, irmã. Desculpe lá, não sei se eu pus pó aí em cima. Mas o que é que, para terminar, eu quero encorajar aos irmãos e às irmãs que a promessa foi Jesus. E para receber a promessa, houve um obstáculo. E esse obstáculo foi a pedra. Mas e eu quero encorajar aos irmãos e irmãs que estão aqui, que têm obstáculos, têm pedras, têm situações que a pessoa está a ficar saturada.
Irmãos e irmãs, não vamos desfalecer, porque a promessa está viva. E essa promessa é a ressurreição e a vida. E está aqui no nosso meio. E Ele não quer que nós continuamos sempre a levar os nossos problemas. Às vezes a gente parece que... Eu sei que o Senhor Jesus disse que cada um tem que levar a sua própria cruz. Mas há muitos de nós que ainda estamos a querer levar os fardos, os farrapos. E o Senhor está a dizer, entrega a mim. Entrega a mim. Eu não sei, irmão, como é que o Senhor vai resolver. Mas os irmãos sabem que quando ele estava no túmulo, parecia que estava silêncio e nada estava a acontecer. E às vezes na nossa vida parece que Deus não está a operar, mas Ele está. Ele até na escuridão Ele trabalha. A palavra do Senhor diz em Salmo 139, diz que embora que eu faça a minha cama no inferno, Ele está lá. Mas Jesus está no inferno. Não, Ele está consigo. Ele quer tomar conta de nós. Onde quer que a gente for, o Senhor quer estar lá para remover os obstáculos na nossa vida. E é por isso que nós podemos celebrar e ter alegria no facto que Jesus está vivo. Nós somos a única religião que podemos declarar o nosso Senhor, o nosso Rei. Ele não está morto, Ele está vivo. E talvez Ele não, até a gente possa ainda morrer, porque eu creio que o Lázaro ressuscitou quando o Senhor falou e disse, Lázaro. Eu quero dizer aos irmãos e às irmãs, é muito importante, às vezes, quando a gente vem para pedir oração, que a gente pede aquilo que realmente está no nosso coração. Às vezes, irmão Costa, quando as pessoas vêm aqui e eu digo, qual é o teu problema? O meu problema é o meu cão que morreu e o meu carro que não tem gasolina e a minha sogra que está a me dar problemas. Então, o que é que queres que eu oro? Oro para quê? Para essas coisas todas? Eu lembro que uma vez tinha aqui uma senhora, ela veio aqui, ela era Angola, e ela veio com uma lista. Uma lista. Ele disse, pastor, ouvi que Deus usa o pastor para falar profecias. Eu tenho aqui uma lista de problemas. O que é que o Senhor de Jesus quer sobre este problema, este problema, este problema? Mas ela entrou aqui, não podia mover a mão. E ela tinha 62 anos. E sabem qual era um desejo que ela tinha? Antes de morrer, que ainda queria ter 3 filhos. E eu pensei, senhores, ajuda-me. Pois disse que tinha um namorado e que queria que ele casasse com ela. Ele era mais novo, ele estava em Angola, ela estava aqui, e uma lista muito grande. E eu perguntei a ela, mas o que é que tu queres que o Senhor faça agora? Jesus perguntou àquele cego, o que é que tu queres que eu faça para ti? Será que Jesus não viu que ele estava cego? Jesus sabia. Mas por que perguntou? Porque às vezes nós temos que ser claros naquilo que a gente realmente quer que o Senhor faça. Não venha com uma... Às vezes essa lista toda vai mudar. Então eu perguntei àquela senhora, mas a senhora não tem problemas que não pode mover o braço? Também tem esse problema. Eu disse, mas para mim isso é mais importante agora. Que Deus possa curar isso.
Então ela disse, ok, então eu ouvi que Deus usa-te a ti nisso, então ora lá. E depois eu orei. E ela manifestou demónios e depois foi curada, começou a usar o braço. Às vezes, irmãos e irmãs, Deus quer fazer um milagre pequeno para nos dar fé para uma coisa maior. Não vamos pedir às vezes, e às vezes há pessoas que dizem, pede coisas grandes de Deus, sim. Mas irmãos, se eu não consigo tomar conta de 1000 randes, por que é que eu quero 1 milhão de randes? Começa com 1000 e depois pede 1 milhão. Se tu não sabes gerir o 1000, não consegues gerir o 1 milhão. Eu lembro, eu vou terminar com isto. Veio aqui uma pessoa que tinha soluços. Soluços. Os irmãos sabem o que é soluços, não é? Ele fazia assim. Por 5 anos. 5. Mas ficou pior que ele não conseguia parar os soluços. E ele veio aqui uma sexta-feira no culto de oração. A família enviou ele porque era o último. Eles diziam o último dia, sexta-feira, porque ele era do Zimbábue, queriam levar ele para o Zimbábue para ele morrer naquele fim de semana. Porque ele não conseguia comer. Imagina o irmão, faça assim, hoje à tarde quando está a comer os ovos de Páscoa, experimente fazer e engolir. Não consegue. Então eu comecei a orar e ele tinha dores aqui no diafragma. Então eu perguntei, o que é que tu tens? Não tenho dores aqui e tenho soluços. Eu disse, mas o que é que tu queres? Eu disse, eu não quero ter este problema. Então quando eu comecei a orar, o Senhor disse, ora para as dores saírem. Eu comecei a orar e eu olhei para ele e eu perguntei, então? Ele disse, já não tenho dores, mas ainda estava... Então Deus deu a ele fé, porque ele sentiu, eu estou curado. E depois eu disse, agora eu vou orar e tu vais parar de ter soluços. E quando eu orei, pela primeira vez na vida dele, naqueles 5 anos, ele já não tinha mais soluços. Irmãos e irmãs, porquê? Porque o poder da ressurreição está dentro de mim. Não sou eu, mas é o Cristo que está em mim. E cada um de nós que está aqui, se a gente crer, a gente também pode dizer, como Jesus disse, Lázaro, vem fora. A gente pode falar e dizer, problema, vem fora. Em nome de Jesus. Situação muda. Porque nós temos Cristo em nós. A ressurreição e a vida. Se houver alguma coisa que o Senhor quer que a gente leve deste lugar, é ter a certeza que nós temos vida. Satanás veio para roubar, matar e destruir. E Jesus disse, mas eu vim para vos dar vida, e não só vida, mas vida com abundância. Aquele jovem que estava aqui, eu removi da boca dele para ele poder respirar. E o inimigo quer tirar o nosso fogo. E Jesus disse, a minha alegria é a tua força. Vamos tirar esse fardo de tristeza, de problemas, e vamos dizer, Jesus disse, entrega-me o teu fardo que é pesado e deixa-me dar o meu que é leve. Vamos só pôr de pé nesta manhã. Jesus não só ressuscitou para a gente pensar neste dia, Ele ressuscitou
para a gente ter ressurreição em nós. E há um dia que eu vou morrer e o irmão e a irmã vão morrer, mas isso vai ser o início de outra vida. Aqui na terra vai ser o fim, mas no céu vai ser o princípio. Por quê? Porque a gente temos a ressurreição de Cristo em nós. Então, nesta manhã, enquanto os olhos estão fechados e as cabeças curvadas, eu quero perguntar, se há aqui alguém que ainda não teve e não recebeu Jesus, o Espírito de vida, na sua vida. Talvez pensou, talvez fez, mas não de coração. Eu quero dar uma oportunidade para poder dizer, eu preciso desta vida em mim. Paulo disse, a ressurreição e a vida. Se ainda não tem essa vida, eu quero que levante a sua mão nesta manhã e diga, Pastor Abel, ore por mim. Eu preciso de ter essa vida dentro de mim. Se há aqui alguém, levanta a sua mão. Ok? Algumas pessoas a levantar as mãos. Ok? Eu vou pedir a essas pessoas só para vir aqui à frente e nós vamos orar consigo. Tem os pastores, os líderes que vão orar consigo nesta manhã. Nós vamos orar e eu vou pedir aos outros líderes que estão aqui para virem orar por estas pessoas. Ok? Ian, maybe you can just come and then, I don't know where your wife is. Eu vou também só pedir ao pastor Mário, ele pode vir também orar aqui com estas pessoas, rapidamente. Os irmãos só podem pôr as mãos e orar com eles. E depois eu vou dar uma oportunidade para aqueles irmãos e irmãs que têm obstáculos na vida. Então, quando a pessoa vier ter consigo, diga, eu quero aceitar Jesus. Eu quero Jesus, eu quero esta vida em mim. Então, vamos orar, o resto dos irmãos, vamos pôr as nossas mãos na direção deles e vamos pedir a Deus que possa tocar na vida dessas pessoas. Vamos orar então neste momento. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos por cada pessoa que veio aqui à frente, Senhor. Senhor, que precisa desta ressurreição e vida, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, dá vida, Senhor, aos teus servos, às tuas servas, Senhor, e que eles possam te conhecer como Senhor e Salvador, Senhor. Eu te peço, Senhor, vem neste momento e fala, Senhor. Fala com eles, Senhor. E Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou pedir aqui aos líderes só para saber se as pessoas já aceitaram Jesus. Se não, fazer uma oração com eles para eles receberem Jesus como salvadores neste momento. Vou pedir àqueles irmãos e irmãs que têm obstáculos na vida, situações na vida que precisam que Deus possa remover. Nós vamos crer nesta ressurreição e vida que Deus possa remover em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há pessoas aqui que precisam oração por obstáculos que estão na sua vida. Levanta a sua mão e eu vou orar neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, tu sabes qual é a pedra, qual é a situação que está a afetar a vida desta pessoa, seja recursos, seja enfermidade, seja problemas emocionais, seja o que for, Senhor. Em nome de Jesus,
eu te peço, Senhor, remove, Senhor, este problema, Senhor, da vida destas pessoas. Vem, Senhor, demonstra a tua ressurreição e a tua vida. Nós falamos vida, e não só vida, mas vida abundante na vida destas pessoas, Senhor. Onde há situações familiares, nas famílias, Senhor, tu possas vir e resolver, traz soluções a esses problemas onde há enfermidade, onde há doença emocional, Senhor, mental. Oh, Senhor, remove, Senhor. Vai agora, Senhor. E como tu falaste e disseste, Lázaro, sai fora. Senhor, a gente fala para esse problema e diz, problema, em nome de Jesus, sai fora da vida destas pessoas. Em nome de Jesus, sai fora da vida destas pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Que o Senhor possa abençoar. Os irmãos vão continuar a orar e a crer que Deus possa operar na vida das pessoas. Se tiverem algum milagre, alguma coisa que Deus fizer, venham dizer a nós para a gente realmente saber e também poder fazer algo nisso. Deus possa abençoar. Feliz Páscoa a todos e tenham um bom tempo e não comam muito, ok? Deus possa abençoar. Obrigado.